Olá, tudo bem? Vamos lá dar continuidade a mais um dia de aula, hoje da disciplina de História. Vamos falar ainda sobre a Antiguidade Oriental, dando introdução aí à Mesopotâmia e os povos mesopotâmicos que ocuparam nesse período. Ok, vamos detalhar sobre esses povos dessa terra fértil, né, desse período. Vamos ver os seus domínios, suas conquistas, suas derrotas, tá ok? Então vamos observar por meio dos slides, onde eu vou explicar como estamos nesse período ainda de isolamento, é uma forma que tenho como ajudá-los e vocês me ajudarem também, tá? Então hoje na disciplina de História, a professora Neila aqui, vos falando. Vamos primeiro entender o termo Mesopotâmia, tá? Então, o termo Mesopotâmia foi definido aí pelos gregos, tá? Então, sua tradução significa terra entre rios, como podemos observar que aqui na imagem já temos, né? E esse termo se refere à sua localização, né, geográfica, que fica aí na região entre os rios Tigre e rio Eufrates, ok? Então, nesse período que a Mesopotâmia começou a ser civilizada, a ser ocupada, né? Houve aí vários povos que começaram a circular em busca aí de melhor sobrevivência de sua vida, né? Então, por exemplo, nesse período levou aí homens e mulheres a ocupar essas regiões onde havia água potável, né? Água potável sabemos que é um principal recurso aí para a sobrevivência também. Então, há cerca de 6 mil anos atrás, surgiram aí as primeiras cidades, né, às margens do rio Nilo e do rio Eufrates. Por isso que a Mesopotâmia começou a ser ocupada, né? Então, aí a Mesopotâmia atualmente ela corresponde ao Iraque. Então, devido aí às suas características geográficas, né, uma infinidade de grupos buscaram ali melhores condições de vida para sua sobrevivência, né? Então, não é possível falar apenas de um grupo, somente um grupo da Mesopotâmia, né? Um grupo de civilização da Mesopotâmia, porque ainda algumas comunidades têm se destacado lá nesse conjunto dos povos que começaram a habitar nesse período. Então, como podemos observar, nesse período, as complexas civilizações egípcia também e mesopotâmica se desenvolveram no vale do rio Nilo e entre os rios Tigre e Eufrates. Juntas, essas áreas representam aí um arco que lembra uma lua crescente, o que fez com que os historiadores as chamassem de crescente fértil. Como vocês podem observar, ela realmente parece uma lua, né? Uma lua crescente. Então, esse território foi chamado de crescente fértil, né? E aqui vocês já podem observar que entre essas áreas já tem algumas habitações, né? Alguns povos. E a Mesopotâmia fica aqui, ó, ao meio entre o rio Eufrates e o rio Tigre, né? Então, ela se localiza aqui no centro entre esses dois rios. Tá? Então, a Mesopotâmia, como Potâmia, né? Como observamos, é de origem grega, que significa entre rios. Então, essa região da Ásia Ocidental, onde surgiram aí mais antigas civilizações, atualmente corresponde ao Iraque. Então, ela passou a ser ocupada aí há 5 mil anos atrás, né? Então, os grupos humanos que se fixaram às margens dos rios Tigre e Eufrates se aproveitaram aí das enchentes, tá? Porque nesse período, graças ao degelo da neve das montanhas ao norte e as chuvas de primavera, o fluxo de água era tão grande que as enchentes inundavam as margens dos rios e irrigavam as terras desérticas. Então, principalmente entre os meses de abril e maio, a primavera surgia aí nesse hemisfério, né, no hemisfério norte. Então, com o tempo, eles implantaram um organizado sistema de barragens para conter a força das águas, né? E tirar também mais proveito de recursos naturais. Então, desse momento aí passou a agricultura, né? As margens do rio Tigre e Eufrates. Começou aí com os povos dessa região mesmo,
onde eles construíram essa rede de canais e diques para irrigação, né, e contenção de água. Então, essa rede possibilitou a regularização do abastecimento de água durante todo o ano, né? E esses diques aí eram barreiras de contenção para evitar que a violência das águas destruísse os cultivos, né? As plantações dos povos desse período, né? Também esses canais de irrigação distribuíam água, né, e os sedimentos de forma mais homogênea, e também servia como reservatório de água durante o período da seca. Tá? Então, durante esse período, a Mesopotâmia fez com que surgisse vários modos econômicos, né? E a economia nesse período foi agrária e pastoril, né? Onde eles cultivavam principalmente cereais, trigo e cevada. O comércio também começou a surgir nesse período, além de ser uma região escassa de recursos naturais, né? Madeira e minérios, mas conseguiram estabelecer aí com outros povos como os egípcios e fenícios essa troca de mercadorias ainda, que era conhecida, né, nesse período. Esses meios de produção estavam também sob o controle do Estado e dos templos, como podemos ver, era ainda um Estado teocrático, né, em que os templos, os reis que cuidavam desse controle econômico, né. A sociedade era dividida o Estado possuía grande parte das propriedades, claro, né? Então, a produção realizada por camponeses livres ou escravos era responsável aí pela economia e pela sociedade também. Os povos que compunham a base da sociedade, tá? Então, no topo vamos dizer, da pirâmide, né, estava aqui a elite agrária, a camada dominante junto com os militares e os sacerdotes e o rei teocrático, como eu acabei de falar, tá? Então, a camada intermediária eram os artesãos, os comerciantes e agricultores livres, e a base da sociedade, como sempre, né, nesse período, eram os escravos, a maioria prisioneiros de guerra, e também os camponeses livres. A religião desse período era praticada politeísta, né? E acreditava em vários deuses. Vários deuses era os símbolos religiosos desse período. E mesmo as cidades possuindo deuses particulares, né? Por isso construíram aí grandes templos que serviam também de bibliotecas, armazéns de cereais, observatórios astronômicos, etc. Aqui temos uma imagem de uma estatueta, né, de bronze lá do século VIII, que se refere aí ao Pazuzu, demônio assírio da febre. Então, dessas figuras assiro-babilônicas provém as representações judaico-cristãos do diabo. Então, eles tinham vários estilos de estatuetas dessa forma, com várias caricaturas, né? Então, aqui na política, né, ou seja, os povos que dominaram aí a Mesopotâmia, podemos destacar os povos sumérios, os acádios, os babilônicos, os caldeus, os assírios, tá? Então, mesmo dominado por vários povos, a organização social baseava-se geralmente na figura do rei, né? Então, vários povos, mas cada qual com seu rei, né? E o rei era considerado um deus nesse período, como nós já estudamos. Então, vamos agora adiante, vamos destacar, vamos delimitar cada característica dos povos desse período, né? Começando aqui pelos sumérios. Vamos ver os seus feitos ao longo desse período, tá? Aqui os sumérios foi uma das primeiras civilizações da Mesopotâmia, né? Os sumérios aí teriam surgido na Mesopotâmia ainda sem uma origem certa, né? Uma definição certa desse povo, né? Então, mas pode considerá-los aí semíticos ou arianos, né? Na verdade. Então, a civilização sumeriana desenvolveu na parte mais meridional da Mesopotâmia, lá próximo do Golfo Pérsico, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Então, durante todos esses anos, eles fizeram várias construções, várias ideologias, né? Várias formas de escrita, e também as cidades importantes que eles construíram
desenvolveram aí essa arquitetura de tijolos, foram aí erguendo as cidades como Urique, Lagash, Eridu e Nippur, e até também a Ur também, a Ur, né? E todas as cidades tinham autonomia religiosa, política e econômica, cada qual, né, cuidava ali do seu setor, da sua cidade, tendo o seu gerente, né, o seu governador, né, e tendo a sua religião, a sua política e economia também, cada qual cuidando do seu governo, né. Então não existia propriedade privada da terra nesse período, né. Cada rei, cada governador cuidava do seu estabelecimento, vamos dizer assim. Então, o chefe político denominava-se patese, né? Então, nessas áreas, como eles tinham autonomia política, os governadores dessas cidades, ou seja, os chefes religiosos, né, eram chamados pateses, né, os que cuidavam das propriedades desse período. Então, os pateses aí era responsável pelas previsões sobre a colheita, pelos estudos astronômicos, também pela estocagem de cereais, né? Então, a população das cidades era composta de trabalhadores submetidos ao controle do Estado e por escravos também, né? Homens vencidos na guerra, como nós vimos já anteriormente. E nesse período aí também, eles foram também responsáveis por como foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia, né? Eles foram os primeiros a construírem os diques, né? Para conter a força da água, como foi falado anteriormente. E com isso eles criaram os canais de irrigação, de celeiros também, as represas para armazenar a água também, né? Então todo esse armazenamento, todas essas fontes de irrigação foi criado pelos primeiros povos chamados sumérios, né? E também eles desenvolveram aí nesse período, né? São responsáveis pela forma de escrita mais antiga que se tem conhecimento hoje, ou seja, a escrita cuneiforme, né? Eles fizeram essa escrita cuneiforme, onde essas inscrições eram em geral feitas em placas de argila úmida, que depois eles eram colocadas aí para secar, né? Então essa escrita foi elaborada aí para que eles administrassem suas colheitas e seus impostos, né? Tivessem uma noção de pagamento dos impostos, de período de colher, do período de plantar. Então esse é o exemplo da primeira escrita cuneiforme mesopotâmica desse período. E com o tempo mais à frente, né, com os outros povos que vieram surgindo, os demais povos que começaram a viver na Mesopotâmia, também usaram as características cuneiformes em suas próprias línguas, né, como os acadianos, que vamos falar daqui a pouco, também os babilônios e também os assírios começaram a usar essas formas de escrita dos povos sumérios, tá? Então eles serviram de exemplos, né, para os outros povos, os seus modos de vida, seus costumes, até suas construções passaram de geração aí para as outras civilizações, tá? Então, com o tempo essa escrita também foi usada em textos literários, religiosos, contratos, né, e leis. Enfim, então eles inventaram aí vários instrumentos agrícolas também importantes, como o arado, né, que desenvolveu as técnicas de cultivo, né, também o uso de tijolos de argila, tá? E as outras edificações como os igurites, que eram os grandes edifícios erguidos em degraus. Essas construções eram pontos de referência nas cidades por causa de sua altura e sua função, né, os igurites. Então, foi aí obras dos sumérios, tá? Esse período. Outro fator também que eles desenvolveram foi as primeiras leis da Mesopotâmia, né? Que ficou aí conhecida como Lei de Talião, que também foi uma outra característica deles que foi usada aí pelos outros povos, como os povos babilônicos lá do rei Hammurabi.
né? E essa lei aí se firmava que uma ofensa deveria ser paga pelo ofensor da mesma medida de seu crime. Então, nesse período aí, podia-se dizer que a expressão era usada como olho por olho e dente por dente, tá? Então, com o tempo, a unificação política da Mesopotâmia ocorreu pela primeira vez com o rei Sargão I de Akkad, né? Então, ao dominar as cidades e estados sumérios, seu imperador foi, no entanto, destruído pelo povo Guti. Então, por volta de 2000 anos antes de Cristo, a região foi conquistada e unificada por um povo semita chamado Amorita. Esse povo fundou ali a Babilônia e estabeleceu ali a capital de seu império, inaugurando a segunda fase importante da civilização do rio do Tigre e Eufrates, né? O soberano ali principal do Império Babilônico foi o rei Hammurabi, que compilou com bases em leis anteriores, né? O primeiro código de leis escritas ele tomou para si o código de Hammurabi, né, que virou aí depois. Então, em seguida também os assírios da região montanhosa do norte da Mesopotâmia, dispondo de superioridade militar como cavalos de guerra, né, carros de guerra, derrotaram aí os inimigos pelo temor, né, e dominaram o primeiro império também babilônico por volta de 1300. Então foram por sua vez aí destruídos em 1612 a.C. por uma coligação chamada caldeus, né? Então o que podemos observar é que os sumérios eles foram aí a base cultural das civilizações mesopotâmicas, né? Então essa base cultural das civilizações mesopotâmicas fez com que os seus bens feitos, suas criações fossem usadas em outros governos, né, em outros estados, em outros povos desse período também. Depois da queda dos sumérios, veio aí os acadianos, né? Eles foram os povos aí que tomaram a região dos sumérios para eles, né? E juntamente com o rei Sargão, ocuparam essa região aí da Mesopotâmia, que é a Suméria, né? Então criando aí o primeiro estado unificado mesmo da Mesopotâmia, né? Aqui os acádios, por volta de 2400 a.C., os acádios liderados por rei Sargão I dominaram a região e estabeleceram o primeiro estado centralizado da Mesopotâmia, como eu acabei de falar, né? Então os acádios dominaram os sumérios, mas absorveram sua cultura, como eu disse. Como os sumérios era a base cultural das civilizações mesopotâmicas, essa cultura foi passando de povos para povos, né? Então, os acádios foram aí os primeiros a absorver a cultura dos sumérios. Então, os acadianos aí, eles eram os povos aí que tinham também um patese, né? O governo patese. O rei Sargão aí fez com que a Acádia, né, fosse a sua capital do seu império. Também fundou aí várias outras coligações, como aí os conquistadores também assimilando a cultura suméria, né? As conquistas também foram sendo ampliadas, configurando uma vasta extensão territorial onde chegou a atingir o Mediterrâneo com vários povos, sendo tributários do Império Acádio Sumeriano. Também a respeito dos acadianos pode-se assinalar ainda que eles estabeleceram grande poderio militar associado à religião e ainda não experimentado aí pelos sumérios, né, esse grande poderio. O rei guerreiro era visto como uma entidade divina, sendo por isso aí cultuado, tá? E além disso, a língua acadiana tornou-se padrão de comunicação entre os povos da Mesopotâmia, uma língua semita que deu suporte como a adoção da técnica cuneiforme suméria, né?
e a constituição de leis também, e uma literatura em que eram sistematizadas novas narrativas místicas, níticas, na verdade, ordenadores da vida coletiva. Então, com volta lá de 2100 a.C., outras invasões sobre a área, no entanto, destroçaram o Império Acádio por volta de 2100 a.C., né? Então, os amoritas, semitas, originários do sul do deserto da Arábia, ocuparam a região central da Mesopotâmia, estabelecendo-se na Babilônia, né? Então, desse lugar começaram então a empreender conquistas. Então, foi aí onde começou a surgir os outros povos, né? Por exemplo, os babilônicos se transformou numa das grandes capitais da antiguidade, né? Então, eles, a partir desse momento, eles começaram a compreender conquistas sobre os grupos humanos localizados nas proximidades, né? Transformando aí uma das grandes capitais da antiguidade. E o principal rei babilônico foi Hammurabi, que nesse período seu reinado aí foi marcado pela unificação política e jurídica ao consolidar leis em um código que recebeu seu nome. Então, a justificativa desse ordenamento foi realizada, né? Como no caso dos acádios, de forma religiosa. Então, Hammurabi teria recebido dos deuses aquele código, escrito com base no princípio de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente, que foi aí elaborado pelos sumérios, né? Antigamente, eles tomaram também por si, e o Hammurabi elaborou o primeiro código de leis escritas, chamado de Código de Hammurabi, que foi baseado aí lá no princípio de Talião, olho por olho, dente por dente, do período, né? Então, esse código, ele possui por volta de 282 artigos e englobava aí questões sociais diversas, né? Determina também normas, na verdade, de economia, né? Como os preços, as taxas, as regulamentações comerciais. Também estabelecia leis civis, abordando aí também o casamento, o divórcio, né? Ou seja, e a escravidão também. Também estavam presentes questões criminais como assaltos e assassinatos. Penalidades também variavam aí conforme a camada social do criminoso. E as circunstâncias da infração também eram estabelecidas nesse código, tá? A lei mais conhecida determinava também, se um homem arrancar o olho de outro, o seu olho deverá ser arrancado, como é a forma do olho por olho, dente por dente, né? Então, esse código de Hammurabi segue o princípio de Talião, que influenciou as leis de outros povos, como os hebreus e romanos também, em outros períodos, né? Então, por volta do século XVI a.C., o império foi aniquilado por diversas invasões. E após a morte de Hammurabi, o império babilônico entrou em crise. Então, lutas internas acabaram por enfraquecê-lo, até ser dominado pelos assírios, tá? Nesse período. Aqui temos a imagem do Código de Hammurabi. Eu acabei de dizer, era aí as leis, né? Leis escritas pelo rei Hammurabi, esse período. Então, com a morte dele, os assírios começaram a dominar nessa área. Antes disso, temos aqui um trecho do Código de Hammurabi, também sobre o matrimônio. Vou ler aqui um desses artigos. Se diz assim: se alguém toma uma mulher, mas não conclui um contrato com ela, essa mulher não é esposa. Então, ele estabelece vários motivos aqui para o matrimônio, desde traição do homem, da mulher, né, até a violência também contra ela, tá? E os assírios, que foram aí os povos a dominar a Babilônia, né, eles anexaram seus territórios além do limite da Mesopotâmia, como a Síria e o Egito, tá? E por volta de 1300, em meio às agitações, os assírios
Os assírios, o povo da parte mais setentrional da região mesopotâmica, iniciaram um processo de conquistas militares nesse período, né, construindo aí um novo império nessa região. Então, vários reinos foram subjugados, ou seja, foram conquistados, né, pelos assírios, e o centro do poder mesopotâmico dirigiu-se para o norte, tá? Então, cidades como Nínive, Assur, Calak, e entre outras, destacaram-se entre as demais e superaram a Babilônia, né? Então, nesse período, este povo, os povos assírios, eram considerados guerreiros ferozes. Os assírios impunham a dominação pelo terror, saqueavam, destruíam e massacravam os vencidos, né? Então, eles também se destacaram pela organização e desenvolvimento de uma cultura militar. Encaravam a guerra como uma das principais formas de conquistar o poder e desenvolver a sociedade, tá? Como vimos aí, eles eram extremamente cruel com os povos inimigos que conquistavam, impondo aos vencidos castigos e crueldade como forma de manter respeito e espalhar o medo entre todos os outros povos, né? Essa era a forma das conquistas dos povos sírios. Então, este povo foi o primeiro a ter um exército organizado também, né? Que desenvolveram aí tecnologias como a catapulta e a ariete. E o império entrou em declínio devido a uma série de sangramentos, sangrentas revoltas dos povos oprimidos. E também eles foram responsáveis pelas ásporas, quando os povos se revoltavam, né, os assírios dispersavam tais populações nas terras imperiais, para evitar os novos levantes. Então, esse movimento de dispersão era chamado de diásporas. Mas além disso, eles também foram guerreiros, né, que conduziram aí o império, também com atividades comerciais desenvolvidas nesse período, como intercâmbios também, onde promoveram vários conhecimentos importantes no desenvolvimento do campo da matemática, né. Houve a incorporação da literatura babilônica, também de substrato sumérico. Bibliotecas foram formadas no norte, garantindo o conhecimento sobre os povos submetidos. E depois de alguns séculos de existência, sucumbiu às investidas dos medos, né, chamados medos que se associaram aos antigos babilônios, dando origem ao povo caldeu. O chefe babilônico Nabopolassar e o rei dos medos, né, Ciaxares, se uniram aí no combate ao domínio assírio e construíram um novo império. Então, como vamos ver depois dos assírios, vamos ver aqui os caldeus, que foi chamado de Segundo Império Babilônico, né? Se deu aí com a construção dos assírios. Os caldeus se aproveitaram para dominar a Mesopotâmia, tá? Organizaram aí um império mais poderoso do que o dos assírios, né? A capital foi novamente Babilônia, claro. Então, conquistaram o reino de Judá. Nesse período aí, eles aprisionaram o povo hebreu e levaram para a Babilônia, tá? Como ficou conhecido aí como importante obra religiosa, né? Um episódio bíblico. O importante rei desse império foi o caldeu Nabucodonosor, de 605 a 563, que ficou conhecido como o construtor de obras grandiosas, como o Jardim Suspenso da Babilônia. Zigurate também era um templo semelhante a uma torre com 215 metros de altura. E Nabucodonosor ainda escravizou o povo hebreu, como eu disse anteriormente, no período conhecido como Cativeiro da Babilônia, né? Então, ele instaurou aí, né, também inaugurou essa nova organização política, cujo centro de poder voltava a ser a cidade da Babilônia, como eu disse que virou, né, novamente. E ficou conhecido como o Segundo Império Babilônico, por ele
ter novamente construído aí a Babilônia. Então, o imperador também conquistou Jerusalém e estaria associado à construção dos jardins suspensos da Babilônia. Aqui vamos ver jardins suspensos, construído por ele, aliás, reconstituído, né, por ele. Várias árvores, vários jardins, né, em cima de uma torre também. A Torre de Babel também é interpretada como uma figura de 215 metros por ele. Tá? Então, esses foram os feitos aí de Nabucodonosor, que não resistiu muito tempo, e após a sua morte em 539, foi submetido pelo chefe dos persas, Ciro, né? Aí, o povo havia sido perseguido anos antes de sua autonomia em relação aos medos, que dominavam o planalto do Irã. Então, logo após, ocorreu o controle persa sobre toda aquela região, e o homem que chefiou tal empreitada foi o mesmo que dominou Mesopotâmia, dando início aí ao Império Persa e encerrando a experiência caldeia de poder na Babilônia, né? Então, Nabucodonosor foi derrotado, fazendo com que os persas viessem a construir seu novo império em cima da segunda Babilônia, né? Então, com isso aí foi dando início aos novos povos da Mesopotâmia, né? Depois vem aí o Império Persa, depois da conquista dos caldeus. Aliás, da conquista do território dos caldeus, tá? Então, também deixaram aí como ciência e legado, né, a matemática, onde eles dividiram aí o círculo em 360 graus, utilizavam equações do segundo grau, foram os países da astrologia, né, os pais da astrologia, que serviram de base para a astronomia, e foram os responsáveis pela divisão do ano em 12 meses, da semana em 7 dias, da hora em 60 minutos e do minuto em 60 segundos. Esse legado foi das civilizações mesopotâmicas, ou seja, dos povos mesopotâmicos, né? Todos aqueles povos que vimos anteriormente deixaram todos esses legados. Eles eram grandes gênios desse período e até hoje nós utilizamos essas formas, esses métodos deles, né? Claro que todos adaptados agora para o nosso período. Então, assim foi o nosso assunto de hoje, né? Então, por hoje é só. Confira a atividade na plataforma. A nossa continuação do assunto é no próximo vídeo. No próximo vídeo conheceremos aí os povos persas, hebreus e fenícios, tá ok? Então, até a próxima aula.